Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. A partir do verso 35. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 35. Vamos ler até o versículo 43. Até o versículo 40. Diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Amém? Se sente, por favor. Queridos, quero trazer uma breve reflexão sobre o coração de André. O coração de André. Amém? É muito claro quando nós lemos a Bíblia, fica claro para nós que os discípulos andaram com Jesus desde o começo do ministério do Senhor. É muito claro para nós quando nós lemos a Bíblia que os 12 começaram a seguir a Jesus já quando Jesus deu o play no seu ministério. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 1, no verso 20, 21 e 22, ele disse que um dos critérios exigidos para que Matias assumisse o lugar de Judas era exatamente este critério: ter andado com Jesus desde o começo. Aí Pedro dá um tempo, uma referência. Ele diz: desde o batismo de João. Fica claro para nós, não aparece, mas fica claro para nós, que os 12 estavam aqui em João capítulo 1. Eles estavam com Jesus desde o início. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que houve um momento, houve uma ocasião em que Jesus discerniu a necessidade de chamar os 12 para o ministério apostólico. Eles andavam com Jesus, eles seguiam Jesus, eles estavam com Jesus, mas Jesus percebeu a necessidade de chamá-los para o ministério apostólico para um nível mais intenso. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós e vai mostrar 3 passagens bíblicas fantásticas sobre este momento, porque nós entendemos, estudando a Bíblia, que Jesus chamou os 12 18 meses antes da cruz. 18 meses antes de Jesus
ter ido à cruz, Jesus chama os 12 para o ministério apostólico. E há 3 textos que falam desse período de 18 meses. O primeiro texto está em João, capítulo 20, verso 30. João disse que se eles fossem escrever os milagres de Jesus, eles não tinham como escrever porque eram muitos. Aí ele diz: e Jesus operou muitos milagres na presença dos discípulos. Perceba que João diz e deixa claro para nós que Jesus operava milagre com um duplo propósito: abençoar os enfermos, e ao mesmo tempo que estava abençoando os enfermos, ministrava ao coração dos 12. Ele faz questão de dizer: e Jesus operou muitos milagres na presença dos 12. Quando Jesus estava operando em fé, Jesus estava ministrando fé no coração dos 12. Quando Jesus estava curando, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Jesus estava curando a alma dos 12. O segundo texto que fala desse período está em Lucas capítulo 6, e no versículo 12, olha o que diz a Bíblia. Lucas diz assim: e Jesus, naqueles dias, subiu no monte para orar. Perceba que Lucas dá um tempo, naqueles dias. A pergunta que nós podemos fazer para o texto é essa: que dias foram estes que Lucas diz que Jesus foi no monte orar? Quando Lucas diz assim, naqueles dias, ele está se referindo ao que aconteceu em Lucas capítulo 5 e início do capítulo 6. Está escrito para nós que em 5 ocasiões, capítulo 5 e capítulo 6, chegou o auge da ira dos saduceus, o auge da ira dos fariseus. Perseguiram Jesus por ter colhido espiga, perseguiram Jesus por ter curado no sábado, perseguiram Jesus por causa do jejum. Naquele auge da ira, ouça isso, Lucas diz, naqueles dias de ira, de ódio, onde está o ápice do ódio, Jesus discerne que está chegando o tempo da cruz. E ele sabe que só tem 18 meses para treinar os 12 para uma sucessão ministerial. Aí Lucas diz, naqueles dias de perseguição, Jesus vai no monte orar. Aqui em português está escrito que Jesus orou a Deus, mas no grego não está escrito que Jesus orou a Deus. No grego está escrito, e Jesus, naqueles dias, orou a oração de Deus. E Jesus, naqueles dias, orou a oração de Deus. Sabe, o que Lucas está dizendo é isso. Não é Jesus que simplesmente está indo orar. É Deus que naqueles dias está emprestando uma oração para Jesus para ser ouvido. Porque Deus é fantástico. Há momentos em que você não consegue orar. Há momentos em que você não consegue falar. Há momentos em que você não consegue se expressar. Deus é tão bom que existem dias e existem horas que Ele te empresta a oração que Ele mesmo vai ouvir. Vou repetir, acho que você não entendeu. Existem momentos na tua vida que você ora, mas tem momentos que você não sabe falar, não sabe orar. Naqueles dias de perseguição, de angústia, o próprio Deus vai te emprestar a oração para Ele mesmo atender você. A Bíblia diz que Jesus recebe de Deus uma oração. Em Lucas 6 está mostrando a divindade de Jesus, porque ele recebe uma oração e ele vai no monte orar a oração de Deus. A Trindade passa 12 horas conversando entre si. Depois de 12 horas, Jesus desce do monte para chamar André e os 12. E o último texto que mostra esse tempo está em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Marcos fala assim: e Jesus desceu do monte, saiu da oração de Deus
e chamou os 12, aqueles que ele quis. Em primeiro lugar, Jesus está chamando alguém, está chamando André, está chamando os 12 para o ministério, e Jesus estende o piso aonde ele vai colocar, ou eles vão colocar o ministério. O piso é a vontade de Jesus. Agora olha o que diz a Bíblia: e Jesus desce do monte e chama os 12, aí diz a Bíblia, para estarem com ele, para depois irem pregar. Vou repetir. Marcos capítulo 13, verso 13 diz que Jesus sai da comunhão da Trindade, sai daquele período de 10 horas ou 12 horas orando. Ele chega naquele lugar ao pé do monte e chama os 12 para o ministério. Ouça isso. Aí diz a Bíblia: e eles foram nomeados para estarem com Jesus, para depois irem pregar. Chamada em primeiro lugar não acontece para você ir. Chamada em primeiro lugar acontece para você vir. Os 12 foram nomeados para estarem com ele, para depois irem pregar. Estar com ele é tão imperativo quanto ir pregar. O que Marcos está dizendo é isso: o sucesso dos 12 não seria medido pelo número de cidades que eles iam alcançar. O sucesso dos 12, em primeiro lugar, seria medido pelo quanto que Jesus teria deles. Sabe, deixa eu falar aqui do meu ministério, por exemplo. Eu sou um pregador itinerante, e todo final de semana eu estou em uma cidade. Graças a Deus por isso. E o que eu mais ouço, pessoas que me amam e pessoas que não me amam tanto, dizendo: Deus está te exaltando, porque você está conhecendo várias cidades, outros estados, outros países. Mas ouça o que eu vou dizer: sucesso, ou o meu sucesso, não é validado só pelo número de cidades que eu estou alcançando. Jesus, quando chama para ir, em primeiro lugar chama para vir. É uma chamada para vir a Ele. O meu sucesso não é validado só pelos lugares que eu estou alcançando, mas pelo quanto Deus tem de mim. Se eu conhecer ou conquistar várias cidades, e a cada vez que estiver conquistando Deus tiver menos de mim, eu não estou crescendo, eu estou caindo. Nós precisamos trocar isso. Validação de ministério não se dá só por resultado. Se nós não vamos, a gente vai cair no erro de Moisés, que vai deixar de ouvir o que Deus está dizendo, mas vai produzir resultados. Porque um dia Deus falou para Moisés: converse com a pedra. E Moisés ficou longe de Deus naquele momento, bateu na pedra, saiu água, deu resultado, mas Deus não validou a obra. Porque validação não acontece só por resultados. Se você está conquistando muita coisa na tua igreja e Deus tem menos de você, você está caindo. Se você está conquistando várias cidades e Deus tem menos de você, você está errando. Os 12 foram chamados para estar com Ele, ao lado dEle. Vou repetir, obreiro: sucesso de obreiro não se mede só por resultados, mas se mede pelo quanto Deus tem do obreiro. Deus quer ter mais de você. A validação do teu ministério se dá pelo quanto Deus tem de você. Diga amém. Um dia Deus falou para Josué: Josué, tenha ânimo. Ânimo, Josué. Aí o Senhor falou para Josué: medita na lei, pensa na lei, faça conforme a lei, fale sobre a lei, porque tua vida vai ser mudada não só por aquilo que você lê, mas por aquilo que você fala depois de ler. Quando o Senhor falou para Josué: leia. Gente, o livro de Josué é um livro de guerra. Josué precisava ter colocado lá os detalhes da espada, das guerras, mas ele não faz isso. Ele fala de anjo, fala do Senhor, ele mostra que é uma guerra espiritual. Aí o Senhor fala para ele: fica diante da lei, porque você vai prosperar. Quando Josué, que era guerreiro, estava com o livro aberto, ele estava conquistando a vitória antecipadamente. Quem via Josué diante do livro estava dizendo: está conquistando.
O quanto ele ficava diante do livro determinava o nível das cidades que ele iria alcançar. Josué nunca trocou sucesso por cidades sem entender, ou deixando o povo entender que sucesso era definido só pelas cidades que ele conquistava. Agora escute, é tão fantástico que quando Jesus sai da comunhão da Trindade, ele chama André e chama os 12. Quando eu estava estudando a história de André, eu aprendi algumas lições. Vou falar só apenas uma aqui nessa noite, tá? É muita coisa, vou falar apenas uma. Uma que eu aprendo olhando para o coração de André. O que eu aprendo com o coração de André? Escute aqui. O coração de André era um coração que tinha sede pela verdade. O coração de André era um coração que tinha sede pela verdade. Olha o que diz a Bíblia. Em João capítulo 1 diz que André era natural de Betsaida. Diga Betsaida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que André morava em Cafarnaum. Diga Cafarnaum. Mas João capítulo 1 diz que ele era discípulo de João. Olha que cara viajado. Ele nasceu em Betsaida, ele morava em Cafarnaum, mas era discípulo de João. Está escrito na Bíblia que João pregou em Betsaida, João passou em Tiberíades, João passou em Betânia, João passou em Jerusalém, João passou lá no território da Jordânia. João viajou muito. Pensa comigo. André nasceu em Betsaida, André morava em Cafarnaum, mas ele era discípulo de... Como que alguém que nasceu em Betsaida, mora em Cafarnaum, consegue ser discípulo de um homem que viaja o mundo todo? Especialistas do Novo Testamento sugerem, como por exemplo o pastor John MacTour, que André tirou 1 ano sabático para andar atrás de João Batista, para aprender a verdade. Olha que fantástico. André tinha em Cafarnaum uma empresa de pesca. Ele por um momento se organiza, deixa Pedro na indústria de pesca, pescando, cuidando da empresa, e durante 1 ano ele vai atrás de João Batista para ouvir a verdade, aprender a verdade, para entender a verdade. Gesiel, eu não estou entendendo, olha aqui para mim. Ele tinha função em Cafarnaum, mas ele tem tanta sede pela verdade, ele quer conhecer a verdade, que ele organiza a agenda dele para tirar um tempo para ir atrás do maior pregador da época e seguir esse pregador, e atrás desse pregador. Eu particularmente acredito que ele não tirou 1 ano sabático. Eu acredito que ele ia lá, ficava 1 semana, aprendia, viajava 160 quilômetros para trabalhar. Trabalhava. 1 mês depois viajava 160 quilômetros, voltava onde estava João, em Salim, e aprendia a palavra. Depois viajava 70 quilômetros novamente para Cafarnaum. Ele guardava um dinheiro, voltava onde estava João Batista para aprender a palavra, ouvir a palavra. Agora, olha que fantástico. Aprendendo da palavra, um dia quem passa perto de André? Passa o meigo nazareno, um moço de 30 anos de idade. Há 1 ano ele está atrás de uma verdade, buscando a verdade, tentando descobrir essa verdade. De repente Marcos Padilha, quem passa naquela manhã passa aquilo que ele tanto procurava. Jesus passa como se dizendo: é a tua oportunidade, pega ela, é a tua oportunidade. Aí João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, aqui está o Cordeiro de Deus. André, como que é? Eu estou estudando a Bíblia. Cordeiro de Deus é o código, é a verdade que está passando. Aí diz a Bíblia que Jesus vai indo para a casa dele, e André, que tem a sede pela verdade, o homem que está 1 ano buscando a verdade, começa junto com João e atrás da verdade. E aqui esse texto é maravilhoso. E ele imediatamente foi atrás de Jesus. Jesus indo para a casa que estava alugada em Betânia, aonde Jesus foi batizado, porque diz João capítulo 1 isso, diz isso, que Jesus indo para a casa dele, André começou a ir atrás da verdade. De repente Jesus percebe que André está com sede pela verdade, o coração dele está fervendo 1 ano, ele está atrás de uma verdade, ele quer saciar a sede com a verdade. De repente Jesus para. Aí diz a Bíblia que Jesus se vira para André: posso te ajudar? Há 1 ano ele está buscando isso. Aí André diz: Senhor, ele quer perguntar tanta coisa para ele, mas a única coisa que ele fala, porque quando Deus surpreende assim, né? Você não sabe o que falar.
onde que o senhor mora? É tipo assim, sabe que chove hoje? Aí Jesus fala assim, ó, vinde e vede. Vinde e vede. Vede. Vinde e vede. Era um código que os rabinos usavam quando o aluno perguntava algo que ninguém conseguia responder. Aí o rabino falava, vinde e vede, seja meu aluno, vou responder todas as tuas perguntas. Quando André olha para ele e diz, onde o senhor mora? Ele sabe que André está 1 ano buscando uma verdade. Ele diz, André, reconheço você, vinde e vede. Vou responder as tuas perguntas, André. E sabe o que é mais fantástico? Ele fica algumas horas com Jesus. Na manhã cedo vai atrás de Pedro. Aí ele volta para casa. De Betânia sobe lá em Cafarnaum, lá em cima. Imagine, está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 4, não precisa nem imaginar. Ele jogando a rede. De repente, quem aparece na cidade dele? Quem aparece andando na praia? Olha para ele e diz, ô, André, Pedro, vocês, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Há 1 ano, ou mais de 1 ano, ele saía de Cafarnaum, ia em Betânia, ia em Tiberíades, ia em Jerusalém, aonde estava João Batista, porque ele estava buscando a verdade. Um dia a verdade foi atrás dele. Porque a unção que você honra, ela te procura. Vou falar de novo. A unção que você honra, ela bate na porta da tua casa. Vou falar de novo. A unção que você honra, ela vai ir atrás de você. A unção que você respeita, ela vai te procurar. A unção que você respeita vai te surpreender. Naquele dia, quem estava na praia, Jesus dizendo para André, André, eu conheci você. Eu não parei naquele dia lá na casa, eu vim atrás de você. Naquele dia eu te respondi tanta coisa, mas eu tenho muito mais para você. Eu assisti o teu coração, eu conheci o teu coração, e você honrou essa verdade, e eu vim atrás de você. Venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Aleluia. Eu vou profetizar em nome de Jesus. A unção que você respeita vai atrás de você. A unção que você respeita vai fazer o telefone tocar. A unção que você respeita vai bater na porta da tua casa. Vai ter um tempo que a unção que você respeita vai envolver você, abraçar você, amar você. Está escrito em Provérbios, ame a sabedoria, que ela vai atrás de você e vai te abraçar. Ame o conhecimento, que ele vai te abraçar e te envolver. Haverá um tempo na tua vida que Deus vai recompensar cada busca do teu coração. Jesus manda dizer para você, eu conheço a sede do teu coração, André. Eu sei cada vez que você deixou Cafarnaum para ouvir a palavra lá em Betânia. Eu sei e assisti cada vez que você deixou Cafarnaum para entender a verdade. Agora eu vim atrás de você para dizer, eu vim te recompensar. A tua busca vai ser agora parada aqui em nome de Jesus. Está escrito na palavra, aquele que busca encontra. Em nome de Jesus, querido, pega essa profecia. Haverá um tempo na tua vida que a unção que você respeita vai te envolver. Haverá um tempo na tua vida que a unção que você respeita vai mudar a tua história, porque vai parar na porta da tua casa, porque tudo aquilo que você busca no reino de Deus volta para você. Amém? Busque a verdade, ame a verdade. André tinha um coração sedento pela verdade. Eu amo a história de André, mas eu vou terminar aqui num texto rapidinho para você ver. Eu estava anotando aqui algumas coisas sobre André. Eu amo a história de André, mas eu vou terminar dizendo, André tinha sede pela verdade, buscava a verdade, e a verdade que ele tanto buscou, um dia foi atrás dele, na porta da casa dele, na porta da casa dele, veio atrás dele, porque unção que você respeita, você atrai. Fica de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a reflexão diz amém. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. André aparece na Bíblia sempre levando alguém para Cristo. Ele aparece levando Pedro a Cristo. Ele aparece levando o menino dos 5 pães e 2 peixinhos para Cristo. Ele aparece levando os gregos a Cristo. Sempre. Gente, André, os melhores especialistas dizem que André, ele era mediático, ou meditativo. Ele era mais quieto. Agora, Pedro não. Pedro já era mais E André sabia disso. Agora, André sabia que se pegasse Pedro e levasse Pedro até onde Jesus estava, Pedro ia, vou chamar uma expressão para você entender, abafar a história dele. André sempre ficou à sombra de Pedro, mas ele não se importou. André sabe que se o talento que o irmão tem, as características que o irmão tem, na mão de Jesus, pode mudar muita coisa. Ele pega Pedro, e ele é o primeiro missionário de Jesus, leva Pedro até Jesus. Pedro é aquele que prega no Pentecoste, 3.000 pessoas se rendem. André é aquele que prega só para Pedro, e Pedro se rende. Pedro é aquele que prega para muita gente, milhões se converte. André é aquele que pega um menininho de 5 pães e 2 peixinhos, porque o coração de André percebia e dava condições de ele perceber o valor das pessoas que estavam perto dele. André é aquele obreiro da engrenagem que não aparece, que não pega o microfone na mão, mas estão levando Pedros a Cristo. Cada alma que Pedro ganhou é uma coroa sobre André, é uma recompensa sobre André, porque André tinha este coração de levar as pessoas até a verdade. André é alguém que tem discernimento, porque um dia Jesus falou assim: dê vocês de comerem. Aí ele olha para Felipe e diz: dê você de comer. Aí eles tinham dinheiro para 8 meses de serviço. André diz algo que parece louco na hora. Ele diz: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos é menos do que 8 meses de salário. Mas André discerne que aquela pergunta de Jesus não foi feita à toa, de balde. Ele pega o menino e tem um reflexo de fé, leva o menino até Jesus e fala: ó, tem aqui o menino, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Mas aquele relance de fé é recompensado por Jesus. André é esse homem que tem discernimento no que está acontecendo no culto, na igreja, perto das pessoas. Ele enxerga Pedro. Se esse homem chegar lá, André é mais ou menos assim. Ele sabe que essa oportunidade não é para ele, mas não se importa em apresentar pessoas que cabem muito bem naquela oportunidade. André é mais ou menos assim. André não isola o líder dele, porque tem pessoas que ele olha para uma oportunidade, ele não consegue caber naquela oportunidade, então ele tenta matar aquela oportunidade, ofender aquela oportunidade, dizer que não vale a pena aquela oportunidade. André não é assim. André é mais ou menos assim. A oportunidade não é para ele. Ele não é expansivo como Pedro, não prega como Pedro, mas ele sabe que alguém cabe bem naquela oportunidade. É aquele tipo de pessoa que vai conduzindo pessoas para dentro da oportunidade, que vai indicando portas, indicando pessoas. E por causa de André surge um evangelista chamado Pedro, o menino que dá 5 pães e 2 peixinhos, e um milagre acontece. Que Deus levante André em nosso meio, que não aparece, mas tem um coração cheio de discernimento aonde está, e discerne quem está perto dele. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, nós amamos a sua palavra, que é viva e que é eficaz, Senhor. Ó Deus Santo de Israel, obrigado, Senhor, por sua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós amamos o teu nome, nós amamos a sua palavra. Senhor, a tua presença está aqui, Senhor. Nesse último minuto que eu tenho, quero te agradecer pela tua palavra, pela tua direção. Senhor, com a noiva do Cordeiro eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim como o Senhor fez com André, que foi atrás de André para recompensar a busca dele, Senhor. Como o Senhor fez com Natanael, Senhor. A tua palavra diz que Natanael estudava debaixo, Senhor, daquela figueira. Senhor, como um verdadeiro israelita estudava, mas um dia encontrou Jesus, e o Senhor falou para ele que viu ele debaixo da figueira. O Senhor assiste quando a pessoa está buscando, e é um tempo de recompensa. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez
fez com André. Bate na porta, Senhor, dessa pessoa em nome de Jesus. Essa pessoa que está buscando há tanto tempo uma resposta. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a bênção vai atrás dele nessa noite em nome de Jesus. Este homem que entrou aqui nessa noite, que há mais de um ano está buscando uma resposta tua. Este homem que entrou aqui nessa noite e há mais de um ano está clamando por uma resposta. Este homem que entrou aqui nessa noite e há mais de um ano entrou com a família dele em um propósito de oração para algo que só o Senhor pode operar. Este homem que entrou aqui, Senhor, e há mais de um ano está com o coração apertado porque ele não vê saída. Este homem que há mais de um ano, Senhor, entrou em propósito de jejum e oração para uma resposta. Este homem que há mais de um ano já falou para a esposa dele, para os filhos, que ele precisa de uma resposta, Senhor, urgente nesta cidade. Ele não é desta cidade, ele está nesta cidade. Por isso o Espírito que revela a verdade, em nome de Jesus, libere uma mensagem para este homem, para a alma deste homem, para o espírito deste homem, que ele se levante, Senhor, como o Senhor fez com André e trouxe uma resposta para a busca da alma dele. Faça com este homem, faça com esta família, faça com esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro assim nessa noite, na autoridade do teu nome, sobre essa igreja, Senhor, traz resposta para a glória do teu nome. Ó Deus, haverá um dia muito comum e normal, que essa pessoa vai acordar, será mais uma segunda-feira como as outras, mas Pai, no mundo espiritual não vai ser mais uma segunda-feira. Jesus estará na praia para chamar ele naquela manhã. Senhor, será mais um dia que este homem vai para o trabalho, é mais um dia comum, mas a história dele vai ser mudada. Oh meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa vai para a faculdade, será mais um dia comum, Senhor, mas lá dentro o milagre vai acontecer. Será mais um dia que essa pessoa vai levar o filho para a escola e o milagre extraordinário vai acontecer. Pegue essa profecia em nome de Jesus, dando glória a Deus agora. Eu já vou terminar, mas eu libero sobre tua vida agora uma mensagem de Deus. O Deus que sonda todas as coisas está sondando o coração deste povo e o coração dessa igreja. Davi falou que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, de longe esquadrinha os nossos pensamentos. O Deus que conhece todas as coisas está assistindo à busca dessa igreja, a tua busca, homem de Deus, e em nome de Jesus Cristo, o tempo da resposta é chegado. O tempo da resposta começa agora. Levanta a mão direita, eu profetizo sobre tua vida, debaixo da virtude do Espírito de Deus. Você acha que é mais uma oração, mas daquela oração a tua vida será mudada. Quando você começar a cantar, você pode até achar que será mais um louvor, mas naquele louvor a tua vida será transformada. Receba a família, receba homem, receba criança, receba mulher, receba povo de Deus essa palavra. Em nome de Jesus eu oro assim, na autoridade do nome do Senhor. Traz para nós, Espírito Santo, traz para nós aquilo que nós estamos honrando, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Profetize para quem está perto de você: a unção que você está honrando está na tua cola.